Bendito Pai, nosso Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por permitir-nos despertar mais um sábado, mais um dia, Senhor, desculpa, por estar, Senhor, aqui de joelhos ante Ti, aqui no segundo dia, Senhor, do fim de semana profético. Somos pouquinhos, Senhor, mas sabemos que Tu terias vindo à Terra a morrer só por uma alma, Senhor, que se hubiera entregado ouvindo o Teu Evangelho. Por isso, Senhor, queremos pedir que igualmente Tua presença esteja aqui, como ontem, que Teus santos anjos, Senhor, possam vir nos proteger, que Teu Santo Espírito possa descer sobre nós, Senhor, Tua chuva serôdia que tens prometido, que venha a iluminar nossas mentes, que nos ajude a entender Tua palavra, a entender o Teu caráter, de Tua misericórdia, Senhor. E que venha, Senhor, a dirigir minhas palavras, meus pensamentos, meus atos, não sejam mais os meus, senão sejas Tu, Senhor, falando através de mim. Somos, Senhor, indignos de qualquer coisa de Te pedir, mas confiamos em Tua graça, em Tua misericórdia, Senhor. E que tens dito que estás mais disposto, Senhor, de dar-nos Teu Espírito do que um pai dá pão a seu filho. Te pedimos pão nesta manhã. Hacemos tudo isso, Senhor, agradecidos e confiantes nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um tema que pode ser denominado sacerdotes, levitas e trabalhadores da hora undécima, ou netineus. O que é isso? Vai ser um pouco mais fácil. Agora que somos pessoas que já têm ouvido a mensagem algumas vezes, estão relacionadas com alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é o Evangelho Eterno? O que é o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno é a obra de Cristo de desenvolver e demonstrar duas classes de adoradores, baseado numa mensagem de que tipo? Profética, em 3 etapas. Então, Deus vai mandar uma mensagem profética em 3 etapas, e ao final vão estar demonstradas duas classes de adoradores. Alguns ouvem a mensagem e aceitam. Outros ouvem, mas rejeitam a mensagem. São fiéis e outros não. Mas a gente vai ver hoje que Deus, em sua misericórdia, em sua sabedoria infinita, Ele não julga todas as pessoas da mesma maneira. Ele tem diferentes chamados para pessoas com diferentes possibilidades ou diferente luz. Deus não julga ninguém pela luz que não tem visto. Mas que a gente ouve a mensagem, tem uma responsabilidade e já é nossa decisão aceitar ou não. As pessoas que não ouviram ainda vão ter tempo de ouvir. E aí eles vão tomar sua decisão. Basicamente, a gente vai ver que Deus faz chamados ao seu povo que vão acabar sendo 3 grupos diferentes que vão aceitar. Esses grupos a gente chama de sacerdotes, que são os que são chamados primeiro. O segundo grupo a gente chama de levitas. E o terceiro grupo a gente chama de trabalhadores. Isso.
pastores da hora undécima. Esses são 3 grupos diferentes. A gente mexe e sempre usa esses 3 términos, esses 3 grupos. A ideia seria hoje demonstrar que existem esses 3 grupos, que se dá em cada grande movimento de reforma, que cada vez que a gente pega uma história na Bíblia que está representando a nossa história nesse tempo, a gente pode ver 3 grupos diferentes, que são chamados em 3 momentos diferentes, que vão ter uma reação positiva à mensagem. Porque também tem outro grupo que rejeita. Em cada um desses momentos tem um grupo que rejeita também. Então, gostaria de começar, com licença, vou pegar o celular, agora sim. Enviou. Ok, não conseguiu enviar. Acho que o Wi-Fi está com problemas. Está com problemas, sim, eu vou pegar agora. Ok. Seria bastante. Continuar depois. Muito bem. Quero começar vendo um exemplo dessas coisas. Cristo, primeiramente, quando ele veio à Terra, ele designou 2 grupos de discípulos. Primeiro, 12 discípulos, seus apóstolos, depois 70 discípulos. A gente vai ver esses 2 grupos. Primeiro, os 12. Ótimo. E os 70. Ok? Isso a gente vai ler. Primeiro, Mateus 10. Vamos lá. Abrir a Bíblia, Mateus 10. Ótimo, muito obrigado. Tem algumas citações que eu vou ler, que não estão nesse documento, mas vou procurar atualizar e mandar para vocês depois, tá bom? Mateus 10, verso 1, diz o seguinte: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e tudo mal. E aí vai dizer o nome dos 12 discípulos. E o verso 5 diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Verso 6 diz: Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá. Esse é o chamado dos 12. E quando Jesus escolhe os 12 e os envia, aonde é que ele os envia? Casa de Israel. Uma coisa que a gente vai ver também hoje é que esses grupos são enviados primeiramente à casa de Israel, ao povo de Deus. Quem é a casa de Israel hoje? Nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a casa de Israel. Porém, esses sacerdotes e levitas na nossa história vão ser enviados à Igreja Adventista do Sétimo Dia, para ir tendo isso em mente. Mateus, agora, vamos ver Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 1. E diz:
E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como rodeiros ao meio de lobos, etc. E aí descreve qual tem que ser sua obra. Então, aí que Jesus envia os 70, depois dos 12. Isso. Um fato interessante é que ele manda de 2 em 2. Isso é um dos símbolos que nos permitem localizar esse marco no clamor da meia-noite em diante. A gente vai ver mais provas para isso. Uma coisa interessante que eu acho do envio dos 70 é que Jesus diz que vai para as cidades e quem receba eles, que sua paz descanse sobre eles. Mas quem não receba eles, Jesus já fala um juízo contra eles. Olha o que diz o verso 10. 10 diz: mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E verso 12 diz: e digo-vos que será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Isso não diz para os 12. Mas, por algum motivo, nesse ponto, quem rejeita a mensagem dos levitas automaticamente está condenado, como Sodoma e Gomorra. Interessante que a gente sabe que depois do clamor à meia-noite, quando chega o decreto dominical, não vai ter mais tempo de graça para os adventistas do sétimo dia. Bem. Aí eu tenho, nas notas, tem 2 textos da Ellen White, um texto em 2 parágrafos da Ellen White, que fala que Jesus primeiro enviou os 12 e depois os 70. E diz assim: quando Jesus enviou os 12 na primeira missão de misericórdia, comissionou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9:2. E indo, disse ele, pregai dizendo: é chegado o reino de Deus, dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, graça recebeste, de graça dai. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Lucas 9:6. As bênçãos do céu acompanharam seus trabalhos. O cumprimento da comissão do Salvador pelos discípulos tornou sua mensagem o poder de Deus para a salvação. E por meio dos esforços deles, muitos foram levados ao conhecimento do Messias. Aqui está citando Lucas 9, que também fala da obra dos 12. Eu escolhi Mateus 10, que fala do mesmo fato, porque descreve um pouco melhor essa obra. Mas Lucas 9 a gente acha ao mesmo momento que Jesus envia os 12. Por essa citação, Ellen White, ela diz, está aqui, não sei qual é. CP, não sei o que significa. 465.1. Obrigado. De nada. Ponto 1 e 2. A gente vai ler ponto 2 agora, que diz que Jesus enviou depois os 70. Diz: os 70, enviados pouco depois, foram também comissionados a curar os enfermos, assim como anunciar a vinda do prometido Redentor. Em sua obra de ensino e cura, seguiram os discípulos o exemplo do Mestre dos Mestres, que servia tanto a alma como ao corpo. O evangelho que ele ensinava era uma mensagem de vida espiritual e de restauração física. O libertamento do pecado e a cura das enfermidades achavam-se ligados. Ok, então, depois de enviar os 12, Jesus envia os 70, de 2 em 2. Uma estrutura que a gente vai ver se repetir. Agora,
gente vai olhar para algumas parábolas para chegar ao mesmo. A gente vai chegar à mesma conclusão com as parábolas, tá bom? Vamos ver a parábola das bodas. A parábola que o Senhor convida para as bodas. Mateus 22, 14. Vamos lá. Mateus, capítulo 22, verso 14. E diz, porque muitos são chamados. Desculpa, Mateus 2 ao 14. Não vamos ler toda a parábola, vocês conhecem. Vamos ler algumas partes. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Não, vamos ler tudo melhor, sim? Vocês podem me ajudar? Vamos ler 2 versos cada. Vamos ler forte, por favor, para que possa se ouvir na gravação. Tá bom? Pode começar, por favor. Lê 2 versos. Lê verso 3 e 4, por favor. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, ali viu um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai os pés e mãos e lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos foram escolhidos. Amém. Obrigado. Isso aí está bem. Então, se vocês perceberam, o rei faz 3 chamados nessa parábola. E a gente vai ver o que significam esses chamados. A linguagem explica o que significam esses chamados. A linguagem aplica essa parábola diretamente à história de Cristo. E para isso vamos ler uma citação. Que é essa citação da Review and Herald. January 17. Isso aí está aqui. Essa citação, que diz o seguinte: quando Cristo enviou seus discípulos, primeiro os 12 e depois os 70, declarando: o reino dos céus está às portas, a mensagem não foi aceita. Aqueles convidados para a festa não vieram. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Esta foi a mensagem dada à nação judaica depois de Cristo ter sido crucificado, mas a nação, que alegava ser o povo especial de Deus, rejeitou o evangelho,
trazido para eles pelo Espírito. Muitos fizeram isso da maneira mais desdenhosa, enquanto outros estavam tão exasperados pela oferta da salvação, a oferta do perdão, pela rejeição do Senhor, da vida e da glória, que eles se voltaram contra os portadores da mensagem, apedrejando Estevão, matando Tiago pela espada e levando homens e mulheres para a prisão. Então, o terceiro chamado foi feito, nos caminhos elevados, um forte chamado para as ceias do Cordeiro. Saí pelos caminhos elevados, esforçados para entrar, para que a minha casa se encha. Então, como a gente pode ver, tem 3 chamados aqui. Os primeiros 2 chamados são para quem? Isso. E quem disse Ellen White que eram os convidados? Isso. Ela diz: esta mensagem foi dada à nação judaica, depois de Cristo ter sido crucificado. Isso é o que eu li, esse é o segundo convite. Ela aplica o primeiro e o segundo convite à nação judaica. E diz, aí ela assinala o apedrejamento de Estevão, aqui. Que a gente sabe que é o ano 34, o fim da última semana, é o fechamento da porta da graça para os judeus. E aí ela menciona que é feito o terceiro grupo, é chamado o terceiro grupo. A gente pode colocar o primeiro chamado. Segundo chamado. Uhum. Primeiro São Paulo e os 2 também São Paulo. Obrigado. São O ou é O? Primeiro chamado, segundo chamado. E aqui? Aqui é o julgamento também. Ele manda matar. Aqui tem julgamento. O rei manda matar todos aqueles que rejeitaram a mensagem e mataram mesmo os servos enviados por ele. E aí eles chamado a outros. O chamado passa a outros, aos que estão nas ruas, nos caminhos. E se a gente tem em conta que isso aqui é o ano 34, a morte de Estevão, é aqui quando o evangelho passa para os gentios, verdade? E aí que Paulo é chamado e o evangelho começa a ser pregado para os gentios. Então, esse terceiro grupo é representado pelos gentios. Então, Deus faz chamando 2 etapas a seu povo, o povo de Israel, e depois passando para os gentios. Vamos ver mais uma parábola muito interessante, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. A gente, para isso, vai ler Mateus 20, 1 ao 7. Vamos lá. Até que hora eu tenho? 10h30? Ótimo. Vamos ler Mateus 20, 1 ao 7. Pode ler? Começar? 2 versos cada, por favor. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo, perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia?
Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Ok. O interessante essa parábola é interessante. Eu vejo algumas coisas, mas tem algumas outras coisas que preciso entender melhor. Aqui a gente pode ver quatro chamados, na verdade. Tem os da manhã, os da hora terça, os da sexta e nona, vocês olham que fala como se fosse fala os dois juntos, sexta e nona, e os da undécima. Eu tenho uma opinião, eu acho que encaixa perfeito com nossa linha também, e vamos ver por quê. Primeiro vamos ler uma citação que Ellen White menciona os gentios, as pessoas que vão ser chamadas depois do decreto dominical, como os trabalhadores da undécima. É dizer, Ellen White diz que as pessoas que vão ser chamadas depois do decreto dominical são representadas pelos trabalhadores da undécima, certo? Isso que a gente vai ler. Está ali EDD. EDD 168.3. E 2 também. 168.2 e 3? Sim. Obrigado. Ok. Olha só o que diz. Diz, multidões devem ser reunidas no aprisco. Muitos que conheceram a verdade corromperam seu caminho diante de Deus e se apartaram da fé. As fileiras incompletas serão preenchidas pelos que foram representados por Cristo como tendo vindo na hora undécima. Há muitos com os quais o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos destruidores juízos divinos, o tempo de misericórdia para os que não têm oportunidade de aprender. É o tempo de misericórdia para os que não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará eternamente para eles. Seu coração de misericórdia se comove. Sua mão está estendida para salvar, ao passo que a porta se fecha para os que não querem entrar. Será acolhido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvem a verdade pela primeira vez. O que Ellen White está dizendo? Que tem um grupo que ouviu a verdade e que não quis ouvir. Então, nesse momento, quando a porta se feche para eles, que a gente sabe que é decreto dominical, a gente pode colocar aqui também, decreto dominical para a nossa geração, que foi ao ano 34, para os judeus, em um nível. Vai ter um grupo que nunca ouviu a verdade, que vai ter a oportunidade de ouvir aqui. E esses são representados pelos trabalhadores da undécima. Tá bom? Agora eu quero ler uma citação com vocês de parábolas de Jesus. Ellen White está falando sobre essa parábola aqui. E ela diz uma coisa bem interessante. Ela faz referência a que o trabalho foi 12 horas. Isso é interessante. 12 horas foi o trabalho, na verdade. Vamos ver agora. Não está aí. Essas são umas citações que não estão nas notas, que a gente vai acrescentar depois. E vou dar para vocês. Vou passar para vocês depois. Estão palavras de Jesus 329.3. Se vocês têm o aplicativo aí, podem abrir agora comigo. Ponto 3. Ok. Podem ir abrindo, se não chegam a ler esse parágrafo comigo, a gente vai ler outros parágrafos desse capítulo, assim que podem deixar aberto. Diz o seguinte. Desculpa, não é isso não. Não é para
É isso, só que essa citação é em espanhol, desculpa. Tinha procurado aqui, português e fechou. Mas é a parábola de Jesus. Shona, pode me está em espanhol, ¿me puedes decir en portugués, por favor? Ok. Tá bom. Por enquanto eu vou ir comentando. A linguagem diz... os trabalhadores, a gente sabe que os trabalhadores, a gente leu, eles se queixam, eles protestam, porque eles trabalharam todo dia. A gente leu isso? Não, a gente não leu. Vamos continuar lendo, então. Até o verso... Até o verso 13, vamos continuar lendo, então, mais um pouco. Eu posso ler. Diz, o verso 8. Mateus 28. Ponto. La que vos me mandaste, no sé qué cosa cada ocurre. El párrafo que vos mandaste está en español, pero yo pongo ese párrafo para que diga la página en portugués y no aparece. El párrafo anterior en portugués es 217.3. Tá. Ok, vamos ler do verso 8. 28, diz. Mateus 28. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberão um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco. Suportamos fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo? Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ok? Procuramos essa citação de parábolas de Jesus. Deixa eu ver se é esse aqui, se não... Cuando los trabajadores de la viña recibieran un dinero cada uno. Isso. Isso. Ponto 3. É ponto 3. Isso aí. Ponto 3. Que diz: quando os trabalhadores da vinha receberam um dinheiro cada um, os que haviam começado a trabalhar mais cedo ficaram ofendidos. Não haviam labutado eles 12 horas? Arrazoavam entre si. E não era justo que recebessem mais do que os que trabalharam apenas 1 hora. Na parte mais amena do dia, estes últimos trabalharam só 1 hora e disseram: e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Bem, aqui tem bastante coisas interessantes. Uma delas, a gente sabe agora que os trabalhadores trabalham quantas horas? 12 horas, ok? A gente tem que lidar um pouco com o conceito de fractais. Fractais, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe aqui, mas para o vídeo, é um conceito que ensina que
é uma coisa, para simplificar, que tem uma forma, mas nas suas partes se repete essa forma. Essa é uma linha com 3 marcos, e dentro da sua parte tem também 3 marcos. E se você olhar mais de perto, tem também 3 marcos. E assim infinitamente, 3 marcos, 3 marcos. Isso é um fractal. E o que a gente encontra nas linhas de reforma. Acontecem esses fractais. Essas repetições, um padrão que se repete perfeitamente. A gente viu que o 12 é um símbolo daqui, a gente vai ver mais plenamente, na verdade. O 12 é um símbolo para este período, que seria desde 11 de setembro até o clamor da meia-noite, por exemplo. Até o clamor da meia-noite. Aqui está a duplicação. Mas a gente pode ver uma linha maior também. 2 grupos, que seriam, isso aqui para a igreja adventista, aqui seria a igreja, e aqui para o mundo a mensagem vai. Ok? Isso aqui seria o decreto dominical. E isso aqui seria o fechamento da porta da herança. Então, a gente pode ver ter 12 aqui. E aqui 70. 12 e 70. Mas depois, se você olhar mais de perto, você vê o seguinte, essa linha aqui se encaixa aqui. Tem 12, tem 70, e aqui seriam os trabalhadores da undécima, os gentios. Certo? Todo mundo acompanhando? A irmã White, quando começa a comentar esse texto, ela fala somente dos trabalhadores da undécima e dos da manhã. Bem interessante, vocês podem ler isso. Então, eles trabalham 12 horas. Aqui. Vamos colocar aqui. Então, isso aqui seria amanhã. Tem algum tio aqui? Tem não, né? Amanhã não. Tem, no segundo ato. Obrigado. Que é esse aqui? Isso. Amanhã. Puxa mais a perninha desse H pra cima. Não, H. H, entendi. Ok. Isso seria a hora undécima hora. Isso aqui, a hora 12, né? 12 horas eles não trabalharam. A gente pode ver também esse fractal aqui, a hora 12. Eles trabalham 12 horas, mas aqui tem os trabalhadores que trabalham só 1 hora. Interessante que a gente vai abrir Apocalipse 17. Vamos lá abrir Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17, verso 12. Apocalipse capítulo 17, verso 12. Está falando dos 10 chifres, que a gente sabe que é a ONU. Está falando também da besta, que é o papado, que vai reinar junto com a ONU. Isso vai ser depois do decreto dominical. Tem uma citação da Ellen White que ela diz que essa tríplice união nesse momento. E diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, a ONU e o papado
é simples de ver que a besta, o papado, vai começar a reinar depois do decreto dominical. Isso não precisa de citação, eu acho. E diz que eles vão reinar por 1 hora. Então, está definindo esse momento aqui como 1 hora. Interessante que os trabalhadores da undécima só trabalham 1 hora. Essa aqui é a hora que trabalham os trabalhadores da undécima. Aqui são as 11 horas que trabalham as pessoas da igreja. Trabalham 11 horas. E então a gente pode identificar aqui os trabalhadores da manhã, nesse período, e aqui os trabalhadores da hora undécima. Tem uma citação também. Vamos descer até para a página 218.3. Parábolas de Jesus 218.3. Começa dizendo: os primeiros trabalhadores da parábola representam os que, por causa de seus serviços, reclamam preferência sobre os demais. Ok? Empreendem sua obra com espírito de engrandecimento e não empregam nela abnegação nem sacrifício. Está falando, eles são trabalhadores bons ou são ruins? São ruins, né? Agora, vamos... Você está lendo 218? Ponto 3, sim. Agora, vamos ler. Também ponto 5. Ponto 5. O começo diz: os judeus foram os primeiros a serem chamados para a vinha do Senhor. E por isso eram altivos e cheios de justiça própria. Cuidavam que seus longos anos de trabalho os titulavam para receber galardão maior do que os outros. Nada lhes foi mais exasperante do que uma insinuação de que os gentios deveriam ser admitidos aos mesmos privilégios que eles nas coisas de Deus. Então, o linguagem está dizendo que os trabalhadores da manhã são quem? Judeus. Ok? A gente já viu que esses são os gentios. Quem são os judeus hoje? A gente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado. Ok. Então, isso aqui são os primeiros chamados, os judeus. A gente sabe na história de Cristo que antes de Cristo se batizar, antes de Cristo escolher os 12 para ele primeiro deu a oportunidade aos sacerdotes de saber que o Messias tinha vindo de levar a mensagem. Ele mandou os sábios do Oriente, ele mandou Zacarias para profetizar, mandou João Batista, mas eles rejeitaram Jesus. Por isso, eles foram passados por alto aqui. E Jesus se dirigiu aos 12. Esses trabalhadores da manhã, eles se queixam de que outro grupo vai receber o mesmo pagamento do que eles, aqui na hora undécima. Então, eu acho que a gente pode ver num fractal. Tem uma explicação para a frase que Jesus fala no final das parábolas, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Sim, tem sim. Você vai falar sobre? Não tinha pensado, mas posso. Obrigado. Mais puxado. Então, eu acho o seguinte. Tem os trabalhos da manhã, né? Os trabalhadores da hora terça hora. Os trabalhadores da hora sexta, né? Que são mencionados como são um.
são mencionados juntos. Depois tem sexta e novena, desculpa. Esses dois são mencionados juntos. Não esse. E nona. Ok. Ora nona. E depois os trabalhadores darão décima. A gente pode ver amanhã. Primeiro, interessante, você vê um fractal de 3 em 3 partes em 3 partes nesse ponto. A gente já viu que o Evangelho Eterno é uma mensagem em 3 partes. E interessante que se dá em 3 horas, 3 em 3 horas, aqui. Então, a gente, para quem sabe, para quem não conhece, não vou ter tempo de explicar. Mas posso explicar depois, em privado. Na história de Cristo morre, Cristo é posto na cruz na hora sexta. E até a hora nona tem trevas. Quando ele morre aqui, e aí tem uma duplicação que ele diz Eli, Eli. Isso marca um fractal do clamor da meia-noite. Na hora sexta começam as trevas, começa a meia-noite. E a hora sexta é o meio-dia. Obrigado. Na hora sexta é o meio-dia. Então isso claramente é meia-noite e clamor da meia-noite. Tem um grupo que são chamados. Na hora terça, eu acho que é 11 de setembro. Porque, é por descarte, meio que acho que é 11 de setembro. Porque amanhã, na história de Balaão, a gente pode identificar a meia-noite, porque quando o falso profeta Balaão enalvarda sua asna, sua jumenta. E a gente identifica isso como sendo os Estados Unidos preparando o Islã na guerra de Afeganistão. Que? Desculpa? Como? Enalbarda, está certo? Enalbarda, eu acho que é. Ok, sim. Minha pergunta era, por que você põe amanhã se no 11 de setembro é aqui? Não, 1979. Isso. Você havia posto ali amanhã. Fractal. É um diferente fractal, eu acho. Não, na verdade isso teria que ser 1979. Mas é um fractal, entendeu? Você pode ver isso aqui. 11 de setembro? Sim. Meia-noite, a meia-noite e que seria sexta. Aqui, quando os judeus são passados por alto, começa o trabalho, 12. Eu coloquei aqui por causa das 12 horas. O número 12 se localiza entre 11 de setembro e o daqui dominical, por isso. Entendeu? O símbolo 12 é aqui. Num fractal. Acho que está um pouco confuso, deixa eu ver aqui. Sim. Que os 12 são escolhidos aqui, depois do batismo. Estou errando em alguma coisa, sim, o Jonathan tem razão. Você acha que está certo? Acho que estou errando em alguma coisa. Sim. Na verdade, tá. Se estou errando em alguma coisa, não consigo ver. Se alguém pode me dizer. Se alguém vê, pode me dizer. Ok. Vamos avançar, então. Nas nossas notas. As nossas notas. E vamos ir para... Acho que é o seguinte.
parábola, tá certo? Tem alguns versos que mostram que o trabalho é primeiro interno, mas a gente vai pular isso. Se dá tempo a gente lê, mas não é tanto nosso foco hoje. Vamos ir para 2 de Crônicas 29, que é de ali onde a gente tira o nome de sacerdotes e levitas. Posso apagar isso aqui? Uhum. De nada. Fique tranquila. 2 de Crônicas 29, a gente vai ler o verso 3 primeiro. De nada. Ele, no primeiro ano de ser reinado, está falando de Ezequias, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Em qual dia? Primeiro dia do primeiro mês. Que dia é esse na nossa linha? Que dia é esse? 9 do ano, 11 do 9. Isso, 11 de setembro. Segundo Esdras 7:9, o primeiro dia do primeiro mês é o 11 de setembro. Segundo... ok. 3. 29 e 3. Então, primeiro dia do primeiro mês, eu vou pegar outra cor. Aqui. Primeiro dia do primeiro mês. Interessante o que diz ali, que Ezequias abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aí, que faz lembrar? Brechos. Isaías 58. Faz lembrar Isaías 58. Verso 12, 58:12 diz: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarão os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Ok? Esse momento é o mesmo momento que Jeremias 6:16 diz: voltai para as veredas, olhai para as veredas antigas. 26, 16. 6:16. Jeremias 6:16. Olhar para as veredas antigas. Mas primeiro dia do primeiro mês é suficiente para a gente identificar que é 11 de setembro. Agora, o que vai acontecer aqui é que Ezequias vai restaurar o templo, mas está destruído e está cheio, sujo, então tem que ser limpado, purificado, santificado o templo. Então ele vai chamar os sacerdotes e os levitas e vai mandar santificar o templo. Isso vai ser santificado em 16 dias. Ok? Primeiro vai ser santificado aqui o templo, a casa do Senhor. S. Obrigado. Depois você santificar o pátio. Ok? Ruim. Na A. Alguém pode ler o verso 16 e 17 para mim, por favor? Bem forte. De qual? 2 Crônicas 29, verso 16 e 17. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas
levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Ok. Ok, então em 8 dias, a gente tem 8 dias, segundo a Crônicas 29, é purificada a casa do Senhor. Mas 8 dias é purificado o pátio. E tem 2 grupos que purificam o templo. Quem são esses grupos? Sacerdotes e levitas. Ok? A gente sabe que primeiro dia do primeiro mês é o 11 de setembro, pelo qual a gente pode fazer um paralelo. Aqui no dia 8º, eles chegam ao alpendre, né? Diz alpendre ou pórtico aqui? Alpendre. Acho que em inglês é pórtico. Aqui tem uma Bíblia ali. É pórtico, né? É a mesma coisa. Ok. O alpendre, ou pórtico, é um símbolo para meia-noite. Eu vou provar isso para vocês. Que o alpendre e o pórtico é um símbolo para meia-noite. Pode ir abrindo 1 de Reis. Sete. 7:7 diz: também fez o pórtico para um trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro e de assoalho. O pórtico é o juízo, o julgamento. Quando vai ser o julgamento da gente, dos sacerdotes? Na meia-noite. Ok? 7:7. Agora vamos ler também rapidinho 2 de Crônicas 3:4. 2 Crônicas 3:4. E diz: e o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro revestiu com ouro puro. O pátio estava na frente, tinha 20 côvados de comprimento. Pátio. Ok. Não lembro por que coloquei essa citação aqui. Deixa eu ver. Irmãos, para santificar a casa de Deus, cumprimento de coisa. Ok, o pórtico, disse em inglês, estava na frente, tinha 20 côvados, comprimento. 120. Ah, ok. E tinha 60, disse quê? 120 côvados. E que outra medida dá? Desculpa, eu perdi cá. Tinha 20 côvados de comprimento e segundo a largura da casa, a altura é 120. Ok. Tá, mas vamos deixar essa... Não lembro direitinho qual é a lógica aqui. A gente vai ver que 120 também se encontra aqui. Vai acrescentar mais um símbolo aqui, se dá tempo, 120. A gente consegue ver 120 na linha de Noé? Sim, 120 anos de graça, Gênesis 6. O homem, Deus ia como é a palavra? Contender com o homem 120 anos.
até o julgamento, que o julgamento é na meia-noite. Mas vamos continuar. Tá. No segunda Crônicas, capítulo 29, verso 17, desculpa. Diz que começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Ok? 8 dias santificando a casa do Senhor. No 8º dia, eles vêm ao alpendre. O templo é assim. Você tem um pátio aqui. E aqui você tem a casa do Senhor, o lugar santo. De novo, não sei porquê. A casa do Senhor, o lugar santo. Isso aqui é o alpendre, o pórtico. E aqui está o lugar santíssimo. Isso aqui é a casa do Senhor. Então, eles estão 8 dias purificando a casa e 8 dias purificando o pátio. Isso que acontece, que está invertido. Número 8 é um número que simboliza purificação, santificação. Se você olha para a lei mosaica, aos 8 dias do mês, o bebê tinha que ser circuncidado. Tinha que ser santificado, separado para Deus, aos 8 dias. Outro exemplo de número 8. Deixa eu pensar. Acho que os frutos do Espírito são 8 frutos. Se você olha, Gálatas 5. 12? Acho que não. Deixa eu ver. Tem alguns exemplos. Se você faz um texto de prova do número 8 na Bíblia, vai achar que tem a ver com santificação. Esse mesmo texto, 8 dias santificam a casa do Senhor, 8 dias santificam o pátio. O interessante é que aqui, esse aqui é o dia 16 do primeiro mês. O que é o dia 16 do primeiro mês? É a festa das primícias. Ok? Se vocês, não, 16 do primeiro mês. Se vocês vão ver Levítico 23, vão encontrar que é o dia 16, 2 dias depois da Páscoa. Então, o que a gente tem que ver mais aqui? Quem é as primícias? Vamos para 1 Coríntios 15, 23. Vamos lá para 1 Coríntios 15, 20 e 23, na verdade. 15, 20 e 23. Diz: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E o 23 diz: Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Obrigado. Cristo então, é as primícias. Ele é ressuscitado no dia 16. E se a gente vai para Mateus 27... No verso 52. 27, 52. Mateus 27, verso 52. Diz: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Então, quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou também um grupo de pessoas com ele. As primícias vêm dois grupos. Isso que a gente tem que entender. As primícias são Cristo e são os que ele ressuscita.
As primícias são os sacerdotes e são os levitas. Tá bom? As primícias estão em dois grupos. Sacerdotes e levitas. Por que eu estou falando que são sacerdotes e levitas? Se a gente vai Apocalipse 14, verso 4, a gente vai ver que os 144.000 também são as primícias. Diz, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Que os 144.000 também são as primícias. Quando é que 144.000 vão ser levantados? No decreto dominical. Tem dois grupos, que são 144.000. Obrigado. 144.000. Que estão divididos em sacerdotes e levitas. Muito bem, vamos ver o que mais a gente pode ver. Ok. Acho que não vai dar tempo para ver mais. Eu tenho alguns textos de prova para mostrar que aqui também tem um tempo de 120 e depois 70 também. Tem alguns exemplos da Bíblia que tem esses 12 e depois esses 70 que você pode localizar no clamor da meia-noite. Mas que não estamos tendo tempo para ver. Mas eu acho que já é suficiente. Eu acho que dá para ver que nas parábolas e na figura do santuário tem duas classes de adoradores. Que você pode ver tanto dentro da igreja, dois grupos, sacerdotes e levitas, como se você olha para uma linha mais geral, você vê que os sacerdotes e a igreja são sacerdotes e levitas juntos. E finalmente os levitas são o que nessa linha a gente encontrou como os trabalhadores da undécima. Tudo bem? Os netineus eram um grupo de serventes, como fala? Servos, obrigado. Servos do templo que Davi escolheu estavam embaixo dos levitas, para servir no templo, mas não eram nem sacerdotes, nem levitas. Que são o mesmo, representam o mesmo que os trabalhadores da undécima, entendeu? Mas nesta linha que a gente viu, não estão representados. A gente os vê através de um fractal. O pátio, só para fechar, o pátio, o Apocalipse 11. Se a gente vai para Apocalipse 11, verso 2 diz: e deixa o átrio que está fora do templo e não meses, porque foi dado às nações, e pisará na cidade por 42 meses. O pátio é para as nações, para os gentios, acho que ele diz em inglês. Então, o pátio está representado por os levitas, também pode representar, nesse fractal, os trabalhadores da undécima, o mundo. Tudo bem? Então, vamos fechar com uma oração. Bendito Pai, Senhor, muito obrigado pela esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, com a qual nos mostras que tens diferentes chamados, Senhor, para as pessoas, que és misericordioso para com todos, que a todos vas dar a oportunidade de ver a Tua luz, de ouvir Tua mensagem, Senhor. Temos todos queridos, familiares, Senhor, amigos, que não estão nesta mensagem, sendo dentistas. Podemos ter esperança que sejam um dia levitas, Senhor. Ou temos também pessoas, talvez, familiares, amigos que estão no mundo. E podemos ter a esperança, Senhor, de que seja um dia também trabalhadores da undécima. Nos ajuda, Senhor, a orar por eles, também trabalhar por eles hoje.
e principalmente, Senhor, pelas pessoas da tua casa, do teu templo, da igreja adventista, Senhor, que está prestes a cair sobre eles, Senhor, o dilúvio da noite, e eles não sabem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos preparar para ser testemunhos para eles, a dar essa mensagem, Senhor, com fervor, com amor também, Senhor, e também com a dureza que vem de Ti, porque Tu repreendes e castigas todo aquele que ama, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser Teus mensageiros, tanto em nossas pregações como em nossas vidas. Pedimos que fique conosco, Senhor, no restante deste fim de semana, que abençoe todas as pessoas que chegaram e, Senhor, que Teus anjos estejam a nosso redor. Em nome de Jesus, te pedimos todas essas coisas sem merecê-lo. Amém.